Fala-se nesta terça-feira, 16 de junho, Dia da Criança Africana, uma data instituída pela União Africana em memória do levantamento do Soweto na África Sul em 1976, quando milhares de estudantes protestaram contra as desigualdades no sistema de ensino imposto pelo regime do apartheid. Mais de 4 décadas depois, a data continua a chamar a atenção para os desafios que afetam milhões de crianças no continente, incluindo o acesso à educação, saúde, proteção e este ano ao acesso universal à água, saneamento e higiene, condições essenciais para o desenvolvimento e bem-estar infantil. E para analisar a realidade das crianças africanas, os avanços registados e os principais desafios que permanecem, vamos conversar agora com Hélio Guilis, especialista em governação. Muito boa noite, Sr. Hélio, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e obrigado por esta oportunidade. Sim, senhor Hélio, o Dia da Criança Africana nasceu como uma homenagem à luta dos estudantes de Soweto. Que significado mantém esta data para as novas gerações africanas, quase 50 anos depois daqueles acontecimentos? Bom, é uma data de facto, acima de tudo, reflexiva, porque o momento do Soweto é um momento que entra para os anais da nossa história como uma das páginas mais negras perpetradas pelo regime do apartheid e que destaca-se pela negativa porque envolveu o massacre de crianças. E voltar a celebrar ou imortalizar esta data significa, acima de tudo, voltarmos a refletir, voltarmos a olhar para aquilo que foi o ataque de Soweto, aquilo que foi aquela página negra, mas tentarmos hoje perceber que consequências e o que é que nós fizemos enquanto países para defender os direitos da criança. Então, mais do que festejar, porque de facto devemos festejar, eu acho que é um momento de reflexão, não apenas a nível da África do Sul, mas a nível de todo o continente, para que possamos dizer que valeu a pena lutarmos para que as crianças tenham um lugar diferente, um lugar melhor para viver. Ora, olhando contextualmente, é com algum pesar, com alguma lamentação, que percebemos que as lutas feitas, que aquilo que muitos dos líderes advocaram para que hoje pudéssemos viver, infelizmente as nossas crianças não estão a usufruir. Então, a nossa reflexão tem que se centrar neste paradoxo entre a riqueza que o continente produz, as políticas públicas que o continente tem estado a adotar e a situação real da criança hoje, que não é das melhores. Sim, e o tema deste ano destaca o acesso à água, saneamento e higiene para todas as crianças africanas. Porque estes serviços continuam a ser uma das maiores preocupações para o desenvolvimento infantil em África? No geral, falarmos de água, saneamento e higiene significa falarmos de questões elementares, questões fundacionais para a existência e manutenção da vida humana. E quando vamos olhar aquilo que são as assimetrias que o nosso continente tem estado a conhecer, percebemos claramente que os altos níveis de mortalidade materno-infantil, os altos níveis de maternidade, de mortalidade a nível das maternidades, o número de mulheres, raparigas com casamentos precoces e tudo mais, tudo isto, e podemos falar também das doenças hídricas, de origem hídrica, estamos a falar da cólera, da malária, as diarreias, todas estas estão atreladas numa questão muito elementar, é o acesso à água, ao saneamento e à higiene. E se quisermos pensar um continente progressista, um continente em que a educação e a saúde são olhadas como alicerces fundamentais, nós temos que repensar os orçamentos, temos que repensar as políticas públicas para que mais africanos tenham acesso permanente à água potável, ao saneamento seguro e à higiene. Só desta forma é que vamos olhar para a nossa demografia e dizermos que parte da nossa população não faz o fecalismo ao céu aberto, não está a recorrer a aquíferos de péssimas condições para beber água e tem uma saúde em dia. Se formos a comparar com outros quadrantes do mundo, percebemos que quando venceram os desafios da água, saneamento e higiene, a sua população ficou mais saudável, a esperança de vida melhorou e a população começou a produzir muito mais e melhor. Então, creio que este ano em particular, porque se dedica à água, saneamento e higiene, nós, enquanto continente, deveremos focar todas as nossas energias para garantir que
Grande parte ou maior parte da população africana em todo o mundo, em toda parte, desculpa, tem acesso à água segura, ao saneamento seguro, água limpa e à higiene. Sim, sim. E como é que avalia as políticas públicas atuais em África no que diz respeito à saúde infantil? É uma situação muito, muito perigosa, porque a África vive, por assim dizer, no limiar. Quando vamos fazer a comparação entre natalidade e mortalidade e trazemos para esta equação a mortalidade infantil, percebemos que grande parte da mortalidade infantil tem a sua origem na falta de condições básicas, tanto a nível gestacional das mães, tanto a nível das maternidades, bem como a nível nutricional, o que significa que um africano, em média, tem uma esperança de vida reduzida e quando tem índices de alimentação, índices de nutrição baixos, significa que, por um lado, pode correr risco de enfrentar a mortalidade infantil, a maternidade precoce. Por outro lado, sobrevivendo, não vai estar em condições de desenvolver as suas faculdades mentais e cognitivas com uma criança que, por assim dizer, tem acesso a todas essas condições. O que significa que grande parte das nossas crianças, sobrevivendo à questão da mortalidade infantil, da mortalidade prematura, elas acabam sobrevivendo sim, mas não desenvolvem até 100% aquilo que são as suas capacidades. Isto deve-se, obviamente, por questões em que as políticas públicas têm estado a falhar, o acesso à saúde é caótica, e quando não há saúde, não há nutrição, dificilmente poderíamos falar de educação, que é o que vai catapultar o nosso continente para voos cada vez maiores. Então, temos que pegar mesmo na base da pirâmide, investir e olhar para a questão da criança não como despesa, mas como investimento. Porque se hoje temos uma pirâmide etária que diz que maioritariamente a população africana é jovem, significa que estes desafios vão dizer que a população jovem é uma população fecunda. Então, nos próximos 20, 30, 50 anos, vamos ter cada vez mais crianças. E se o ciclo de políticas públicas não acompanhar este crescimento, esta explosão demográfica, significa que estaremos a enviar mais crianças para o limiar da pobreza, mais crianças para o caminho da morte, e que de todo é indesejável, e não podemos continuar a gabar-nos, a vangloriar-nos de que estamos a crescer em termos demográficos, quando os dados demográficos mostram-nos que a mortalidade infantil, os casos de materno fatal não são dos melhores no nosso continente. Sim, sim. E que soluções ou prioridades deveriam estar no centro das agendas dos decisores para acelerar mudanças reais? A questão passa primeiramente por olharmos aquilo que são as reais capacidades que os países têm. E nós temos que revisitar os nossos orçamentos. Ah, Obviamente, a gente percebe que o mundo contemporâneo, a questão da defesa é fundamental, é primordial. Mas a gente encontra um grande desnível, por exemplo, nos orçamentos alocados para a defesa, que são questões de soberania dos países, mas a gente encontra um desnível, por exemplo, nos orçamentos da defesa, da saúde e da educação. O que significa que a nossa maior preocupação parece que tem estado virada para questões de defesa, para questões bélicas, obviamente, questões de soberania, mas que temos estado a descurar a questão elementar que é alimentar a nossa população, educar a nossa população e, acima de tudo, criar condições de saúde para que a nossa população possa garantir longevidade. O que tem estado a acontecer é que, com a mortalidade prematura, com a esperança de vida cada vez reduzida, o que significa que os governos têm estado a fazer um investimento que não tem estado a dar resultados. Por quê? Educamos, formamos, mas na hora de fazer o payoff, encontramos a mortalidade. Então, nós temos que criar um sistema de saúde, um sistema de governação que garante que a cada ciclo de 5 anos nós possamos dizer que a nossa população está a viver mais, está a viver em melhores condições. Isto passa por revisitarmos os orçamentos, revisitarmos aquilo que são as reais capacidades que os países africanos têm em termos de receita própria, em termos de produção própria, e que esta produção sirva, em primeiro lugar, repito, em primeiro lugar, à população dos países. Agora, olhamos que grande parte dos países africanos tem estado a lutar com um fenómeno que é a corrupção. Onde existir o fenómeno da corrupção, nós estaremos a mandar diariamente, anualmente, milhares de africanos, milhões de africanos para a linha da pobreza. Então, é preciso haver vontade política, é preciso haver vontade de fazer com que o nosso continente saia
dessa dependência externa, para que nós, com os nossos próprios recursos, possamos sustentar aquilo que é a nossa real necessidade enquanto continente. Muito obrigada, Sr. Hélio, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigada. E estas foram as análises de Hélio Guilish, especialista em governação, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique.